Internazionale de Milão e a equipe do PSG farão a grande final da Champions League 2024-2025. Ontem, mais uma vez, o PSG não foi aquele jogo brilhante, aquela coisa bonita de se assistir, como foi os dois jogos da Internazionale contra o Barcelona, mas foi o suficiente para que a equipe de Paris conseguisse a vaga aí para a grande finalíssima da Champions League, quem sabe o seu primeiro título da Champions League. O Mbappé brigou tanto para sair de lá para poder ganhar uma Champions com o Real Madrid, foi desclassificado da Champions League, perdeu a Copa do Rei, vai perder o Campeonato Espanhol. O futebol e as voltas que o mundo dá, hein, papai? Você tá maluco? Tem Libertadores, tem Copa Sul-Americana, o Palmeiras de Parque Antártica. Ô Verdão, rei cruel, não se intimida. Apesar de não jogar o futebol, aquele futebol que a gente gosta de assistir com aquela ruma de doente, mas o time consegue as vitórias, consegue se manter na ponta da tabela e mais uma vez conseguiu uma vitória fora de casa pela Libertadores. E a chacota do futebol brasileiro quem é? Dizem que eu pego no pé. Quem é a chacota do futebol brasileiro? O Vasco da Gama conseguiu perder para o Puerto Cabello. Time da Série A, time da Série B, Série C. É para ser obrigação você ganhar de qualquer clube do futebol venezuelano, mano. É o futebol mais fraco do mundo. E o Vasco me consegue perder de 4-1 para o Puerto Cabello. Mas também, o Vasco só tem aquele coitado do Verratti, meu irmão. É brigando aqui, é brigando ali, o miserável. Só tem aquele cidadão. Cadê o Coutinho que dizia que o Coutinho estava querendo? O cara não faz absolutamente nada. Só atrapalha. Ah, mazela. Ô desgraça de time ruim é esse Vasco. E o Erivan Monteiro sempre traz todos os resultados dos jogos, placares, mercado da bola e aquela opinião sincera que você acabou de ver. Só aqui, paizinho, eu só falo aquele que tá na cara do freguês, irmão. Então, cola com a gente no YouTube de segunda a sexta-feira, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa o seu like para o Erivan Monteiro continuar crescendo mais e mais na plataforma. Participe comigo do Erivan Monteiro no YouTube e fique por dentro de tudo que acontece nesse mundão do futebol. Jogos de ontem da Libertadores, o Bahia em casa foi surpreendido, hein, pai? 3-1 Atlético Nacional, 3-1 para cima do Bahia, dentro dos seus domínios, hein? Eita, Bahia! Estudiantes fora de casa bateu a Universidade do Chile por 3-0. Flamengo perdeu o jogo para o Central de Córdoba aqui no Maracanã e ontem não conseguiu sair de um empate com, meu irmão, o pequeno Central de Córdoba. Como é que pode, meu? Cerro Porteño 0, Palmeiras de Parque Antártica 2, pai. Crystal Palace 2-1 para cima do Bolívar. Hoje nós vamos ter Talleres e... Fala, meu Deus do céu, como é o nome desse time aqui, mano? Talleres e Libertad. Vélez e Olímpia, Barcelona e River Plate, Atlético Nacional e Internacional de Porto Alegre, Universitário e Del Valle. Pela Copa Sul-Americana, o Cerro Largo perdeu para a Universidade Católica por 3-1. Puerto Cabello, meu irmão, esse placar, macho, como é que eu assisti o primeiro tempo? Não dá. E o Edmundo, que diz que vai chegar em 2025 para brigar pela presidência da equipe do Vasco da Gama, quer ser presidente do Vasco da Gama. Foi o mesmo cidadão que disse há uns 2 meses atrás que dá gosto de ver o Vasco jogar. Meu irmão, um cara que já foi jogador de futebol, já foi craque naquilo que ele fazia, torcedor do Vasco, todo mundo sabe. Dizer que dá gosto ver o Vasco jogar, tu imagina como é que vai ser ele na presidência do Vasco, se ele chegar a ganhar um dia? Vai ser uma desgraça, porque é um cara que diz que dá gosto de ver o Vasco jogar. Vou te falar, viu, pai? E ainda quer ser presidente de um time lixo desse aí? Esse time do Vasco hoje é um lixo. Um time brasileiro, pode ser até da Série D. Não perde de 4-1 pro Puerto Cabello, mano. Mas o Vasco consegue. O Vasco perdeu 4-1 Puerto Cabello. Meu irmão, quem é os times da Venezuela, Jesus? Muxuquiruna 1, Cruzeiro 1, Once Caldas 1, União Espanhola 0. Hoje nós vamos ter Racing e Huracan. De olho nesse jogo o time do Corinthians, hein? Iquique e Atlético Mineiro, São José e Fluminense, Cienciano e Caracas. Lá na Europa,
Antes da Europa tem um jogo pela Série B, o fracassado Atlético Paranaense, que é uma vergonha desde o ano passado, vai jogar em casa contra a Chapecoense, ambos com 9 pontos, querendo aí entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Só 4 sobem, pai. Tem que estar lá nesse meio, hein? Lá na Europa, nós vamos ter os jogos da volta da Liga Europa Conferência e da Liga Europa. Pela Liga Europa, o Chelsea recebe o Djurgården. O primeiro jogo foi 4-1, o Chelsea está na final. O outro jogo é a Liga Europa Conferência aqui, hein? O outro jogo é Fiorentina e Betis. O primeiro jogo foi 2-1 Real Betis. Será que esse gol feito lá na Espanha é o suficiente para a Fiorentina vencer o jogo contra o Betis? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Pela Liga Europa, United e Atlético de Bilbao. Primeiro jogo, 3-0 Manchester United. Para mim, na minha opinião, o Manchester United já está na final. Falta resolver quem é o seu adversário. Isso porque o Bodo Glimt, lá da Noruega, recebe o Tottenham, uma das vergonhas do futebol europeu. Tottenham ganhou o primeiro jogo por 3-1. Será que esses 2 gols de diferença credenciam o Tottenham a chegar nessa final contra o Manchester United e termos aí uma final inglesa na Liga Europa? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Esse Bodo Glimt jogando dentro de casa é enjoado, é um time nojento e vai para cima do Tottenham, que não bota medo em ninguém. Acho muito difícil o Tottenham conseguir levar essa classificação, mas vamos ver aí ao término do jogo. Na minha opinião, eu acho que ainda dá Bodo Glimt, mas deixe sua opinião aqui, quem chega na final da Liga Europa para disputar a final contra o Manchester United. E o Erivan Monteiro vai ficando por aqui, logo logo estaremos de volta com mais novidades. Se alguma novidade sair depois de eu postar esse vídeo, nas minhas outras redes sociais tem lá, no TikTok, no meu Instagram, Erivan2483, segue a gente nas mídias sociais, em especial aqui no YouTube, e não esquece de deixar o seu like. Tamo junto, misturado.